Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao módulo 7, América Portuguesa no século XVI. E vamos dar continuidade falando dos primeiros órgãos administrativos implantados aqui no Brasil Colônia, certo? Na aula passada, a gente falou sobre todo esse processo da chegada dos portugueses aqui nesse território que eles depois resolveram chamar de Brasil. A gente viu o período pré-colonial, foi de 1500, que é da chegada dos portugueses, até 1530, que foram anos em que eles não povoaram. Por isso é chamado de é antes da colonização. Eles não iniciaram o processo colonizador, não povoaram, plantaram nada durante esses 30 anos, apenas ficaram fazendo o quê? Muito bem, eles ficaram extraindo pau-brasil e tirando desse território toda a riqueza que eles podiam. A gente viu que começaram até um processo já de devastação ambiental. Após esse período, ou seja, a partir de 1530, eles começam de fato a colonização do território brasileiro, muito por conta também das ameaças estrangeiras que ameaçavam invadir o território. Então, até por medo de perder esse território, Portugal resolve iniciar o processo colonizador. Mas a gente viu que Portugal não tinha tantos recursos e nem queria investir nesse território, já que a colonização custaria muito caro para a coroa portuguesa. Então, eles resolveram privatizar a colonização. Lembra que a gente falou? Deixa eu voltar um pouquinho aqui os slides, que eles implantaram o sistema de capitanias hereditárias. Eles concederam para 12 pessoas 15 lotes de terra. Lotes, a gente fala 15 lotes, mas na verdade são 15 imensas extensões aí territoriais. Como vocês podem ver aqui neste mapa, olha aqui, mostrando a divisão em capitanias hereditárias. Eles já tinham essa experiência que os portugueses já tinham essa experiência das capitanias nas ilhas do Atlântico, então ficou mais fácil para eles implementar. Então, eles concederam essas extensões de terra para essas pessoas poderem explorar, só que as pessoas ficaram ainda sob o subjugo da coroa portuguesa e também deveriam pagar aí vultuosos impostos, digamos assim, para a coroa portuguesa, certo? Eles começaram esse processo para mesmo, de fato, iniciar a colonização. Os dois documentos foram básicos aqui nesse processo das capitanias hereditárias, que é a carta de doação, que concedia a posse dessa grande extensão de terra para essa pessoa, o donatário, e o foral, que continha os direitos e os deveres desses capitães donatários. Os direitos e deveres deles eram muitos. Dentre os direitos estava de explorar a terra, de extrair a riqueza, e dentre os deveres estava de proteger essa terra contra invasões, de ser fiel à coroa portuguesa, de pagar aí para a coroa portuguesa pelo fato de estar usufruindo desta terra, certo? Só que a gente viu também que o sistema de capitanias hereditárias acabou fracassando. As duas únicas que prosperaram, eu falei até para vocês, foi Pernambuco e São Vicente. Com esse processo das capitanias hereditárias começarem a fracassar, o governo português resolveu mandar uma forma que centralizasse, instituir uma forma que centralizasse mais o poder nas mãos dele, que foram os governos gerais. Agora sim, o Estado entrando nesse processo da colonização. Mas é válido ressaltar, já havia falado na aula passada, as capitanias elas continuaram existindo, elas não foram extintas. Nesse período houve uma maior centralização política e a criação da primeira capital do Brasil, Salvador. A gente tivemos aí Tomé de Souza como o primeiro governador-geral, depois o governo de Duarte da Costa e, por último, o governador Mendes Sá. É válido ressaltar também aqui que durante a implementação dos governos gerais, o governo português resolveu também
para ter um maior controle local dos colonos, ele resolveu criar as câmaras municipais, que já era um órgão também conhecido pelos portugueses anteriormente. Então, implantou aqui no Brasil para poder o governo português estar sabendo o que estava acontecendo e controlar a vida dos colonos mais de perto. Então, eram os órgãos locais para administrar aquele território. Quem administrava era o chamado homens bons. Quem eram os homens bons? Eram os homens ricos, poderosos, latifundiários, que comandavam aí esses assuntos locais, a administração mesmo local. Foi uma forma também de descentralizar o poder. Então, cada vez mais, os líderes locais vão ter poder, certo? Então, agora sim, como começa a colonização, desde lá com a implementação do sistema de capitanias hereditárias, como eu havia falado para vocês, o que é colonizar? É plantar, povoar e lucrar. Então, precisava se plantar algo. Então, aqui que nós vamos partir, que foi o que a gente ficou, né? A gente já recapitulou o que a gente viu e a gente parou aqui. Qual foi o cultivo escolhido pelo governo português para dar início a esse processo de colonização do território brasileiro? Eles vão escolher a cana-de-açúcar. Vai ser o primeiro produto a ser cultivado aqui no Brasil. Mas aí vem a pergunta: eles escolheram por obra do acaso? Não. Não escolheram por obra do acaso. Tem um motivo, e um motivo especial deles terem escolhido a cana-de-açúcar. Então, isso que a gente vai focar nesse primeiro momento. O porquê de escolher a cana-de-açúcar. Um dos fatores, assim, que logo chama a atenção para os portugueses escolherem um produto é a questão da lucratividade. Se aquele produto vai dar um lucro, vai dar um retorno para os portugueses. E o açúcar era um produto muito apreciado por todos os europeus. E era um produto que não dava em terras, geralmente eles não conseguiam muito por causa que as terras, o clima não é favorável para o cultivo da cana-de-açúcar lá na Europa. Então, acabavam que eles vão utilizar esse clima. As terras brasileiras eram excelentes para o cultivo. Mas então, um dos fatores que vai ser o principal vai ser os altos preços que o açúcar alcançava na Europa. O valor do açúcar é muito alto, então é um produto muito lucrativo. Você plantar o açúcar era resultado financeiro muito positivo. Então, ele escolhe a cana-de-açúcar. Um segundo fator aí muito importante vai ser a experiência que os portugueses já detinham no cultivo da cana-de-açúcar. Os portugueses já tinham essa experiência de cultivar o açúcar lá nos Açores, nas Antilhas, eles já sabiam como cultivar. Então, outro ponto positivo. Alto preço, a experiência que os portugueses já tinham. Outro fator que foi muito importante, o fato de que a cana-de-açúcar, ela adaptava-se bem ao clima e ao solo brasileiro. O clima tropical, o solo do litoral brasileiro, um solo tipo massapê. Já ouviram falar sobre esse tipo de solo? Aquele solo que ele é bem permeável e ele é como se fosse, digamos assim, um solo que você, por isso que o nome é massapé, você enfia o pé e ele, uma espécie de atola, bem mesmo úmido, é um solo muito propício para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, por isso, a cana-de-açúcar tinha aí um alto rendimento aqui em terras brasileiras, no litoral, especialmente, por exemplo, a capitania de Pernambuco foi a capitania que tinha todas as condições aí naturais para o cultivo da cana-de-açúcar. Foi uma das razões dela ter prosperado bastante. E também
o financiamento holandês do solo de Massapê. Os holandeses, a gente vai ver que depois eles vão entrar um período que eles vão também aí começar esse processo de investir no cultivo da cana-de-açúcar. Então, todos esses motivos foram favoráveis para a escolha da cana-de-açúcar como o produto a ser cultivado. Então, escolheram. Está resolvido. Será a cana-de-açúcar que será cultivada aqui em território brasileiro. Então, eles começam o processo do plantio da cana-de-açúcar e também da instalação dos engenhos de açúcar. Vocês estão vendo aqui uma imagem de uma ilustração do que seria o engenho de açúcar. Para se produzir o açúcar, era preciso todo um beneficiamento dessa cana para se transformar no açúcar, que é o produto final que eles iam vender, comercializar por toda a Europa. Então, eles precisavam de todo esse aparelho aqui, ou seja, os investimentos não eram baixos, eles precisavam construir esse engenho. Dentro do engenho, o que tinha? Tinha a casa grande, que era o local de moradia do senhor de engenho, o dono de toda da terra, do plantio, e a sua família morava. Tinha também a senzala, que eram as habitações dos escravos, eram a moradia dos escravos. Na verdade, é como se fosse, acredito que a senzala vocês já estudaram, já sabem o que é, mas é uma grande construção que abrigava todos os escravos. Então, não é verdade, não é uma moradia para uma família de escravos, não havia essa diferenciação. É como se fosse mesmo um depósito de escravos, onde eles ficavam lá amontoados com as péssimas condições de sobrevivência. E tinha no engenho também a casa de engenho, que é o que vocês podem ver aqui, que está mais em evidência, que eram as instalações onde se encontravam os aparelhos, olha aqui, ó, os aparelhos, o moinho, todos os outros aparelhos para poder fabricar o açúcar. Então, vocês estão vendo todo esse processo de fabricação. Não era só cultivar cana-de-açúcar, mas tinha que beneficiar e transformá-la em açúcar. E era um processo, inclusive, demorado. Eles colhiam a cana-de-açúcar, transportavam para essa casa de engenho. Chegando lá, eles iam moer a cana-de-açúcar. Depois, esse caldo que ficava, eles levavam ao fogo, ficavam horas e horas cozinhando para poder se formar os torrões. Depois, eles colocavam em vasilhas, como se fossem grandes vasos, onde eles deixavam secar e virar os torrões de açúcar. Aí sim é que eles comercializavam para a Europa. Havia aí os açúcares, vários tipos que eles conseguiam. E algumas sobras eles foram aproveitando para fazerem outras coisas, como depois eles descobriram, inclusive, a produzir a cachaça. Dizem que foi mera obra do acaso, segundo aí as histórias envolvendo aí a produção da cachaça no Brasil. Dizem que os escravos, ao fazer esse processo, que estavam cozinhando o açúcar, aquele vapor que subia, pingava nas costas. Diz que alguns escravos tomaram, ficaram bêbados, e aí depois descobriram que naquele processo ali dava para fabricar a cachaça. Eles chamaram também de pinga, exatamente por esse fato de quando eles descobriram porque estava pingando aquele vapor, certo? Mas aqui é só para a gente ver essa curiosidade. O foco aqui mesmo é a produção do açúcar. Então, o processo de produção de açúcar era um processo demorado, era um processo árduo, e era um processo, como vocês já devem ter percebido aqui na fotografia, que não eram realizados pelos portugueses. Esse processo de cultivar a cana, de transformá-la em açúcar, era
trabalho utilizado, explorado pelos olhem quem está aqui na imagem, os negros africanos. A mão de obra que vai ser utilizada para poder trabalhar nesses engenhos e produzir esse produto tão apreciado, tão caro, eram os escravos. Por isso que nessa imagem, nessa representação de um engenho, nós estamos vendo aqui, olha, os escravos africanos. Aqui, nesse primeiro plano aqui, eles estão trabalhando no cultivo, que eles estão transportando mercadorias. Aqui eles já estão no moinho, já estão aqui trabalhando mesmo na produção do açúcar. E aqui, mais ao fundo, eles estão provavelmente praticando os rituais que eles conservavam, como a capoeira, que provavelmente é uma roda de capoeira. Olha, nessa aqui é como se fosse a casa grande, tá? Uma representação, não era tão próxima assim os espaços, era mais distante. Aqui é para poder representar, para vocês visualizarem. Que é a casa grande, uma casa bem confortável, enorme, onde abrigava o senhor de engenho e a família dele. Aqui, nessa outra, no 2, já é a senzala, o local de moradia desses negros escravizados. E aqui, como eu falei para vocês, era a casa de engenho, onde se produzia, onde passava esse processo de produção do açúcar, transformava a cana-de-açúcar em açúcar. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, quem que vai trabalhar na cana, na produção do açúcar, quem vai cultivar a cana-de-açúcar? Foram os negros escravizados. Eles vão transferir uma mão de obra que era relativamente barata para a nova colônia, sem a qual a colonização seria economicamente inviável, porque para trabalhar nesse cultivo da cana-de-açúcar precisava de muitas pessoas. E então, o que eles resolveram fazer? Eles resolveram escravizar os africanos, trazerem para cá e fazer essas pessoas trabalharem e não pagarem nada pelo trabalho deles. O que eles davam para esses negros? Somente uma alimentação de péssima qualidade, roupas e uma moradia também de péssima qualidade. Como eu falei para vocês, se é que a gente pode chamar de moradia, já que funcionava mais como um depósito, pois jogavam todos os escravos dentro, sem distinção de gênero, sem distinção nenhuma. Os escravos não tinham direito sequer de constituir uma família, eles não tinham esse direito. Mas, como a gente viu até lá, eles praticando a capoeira, eles resistiram bravamente. Aqui a gente não vai estudar sobre os escravos, mas a gente vai ver aqueles como os trabalhadores, como eles explorados e como mão de obra essencial. Eles foram essenciais. A gente costuma até dizer assim que eles foram as mãos e os pés dos senhores de engenho. Sem esses escravos, não teriam conseguido fazer prosperar esses engenhos. E o Brasil não teria conseguido aí tanto lucro. Na verdade, não foi nem o Brasil, né? Foi Portugal, já que ele explorava. Mas eles não conseguiriam tanto lucro da colônia, certo? Então, é muito importante a gente focar nisso. Aqui está mais uma imagem, uma representação do que seria a casa de engenho. Olha aí, eles colocavam, vocês estão vendo aí, os negros escravizados colocando a cana-de-açúcar no moinho aí, que moía, esse instrumento que vai moer a cana para transformar em caldo. Observem que quem fazia também esse trabalho, ajudava nesse processo, eram os animais. Eles usavam bois para poder mover e conseguir moer a cana de açúcar. Muito bem. Então, a gente já começou a ver um pouco sobre a sociedade colonial. Vamos, inclusive, para essa imagem, para que a gente possa falar um pouquinho. Então, quem é que vivia aqui no Brasil colônia?
A sociedade colonial brasileira é uma sociedade muito hierarquizada. Dá para a gente perceber até pelas construções aqui, pelo local de moradia, pelo trabalho desenvolvido. A sociedade colonial brasileira era desigual, elitista, escravista e violenta. Todas essas características que eu acabei de citar. Professora, por que ela era desigual? Porque cada um aqui vai ter funções diferentes e uns vão ter privilégios, esses que moram na casa grande são os privilegiados, e esses que moram aqui na senzala são os que somente trabalham e não têm nenhum direito, nem sequer a ter uma alimentação e moradia de qualidade. Então, uma sociedade muito desigual. É uma sociedade também escravista, porque vocês estão vendo, vai utilizar a mão de obra escrava, os trabalhadores vão ser escravos, não vão ter direito a sequer um pagamento, um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. Ela vai ser também violenta, pois esses escravos que vocês estão vendo aqui vão sofrer muitos tipos de violência. Para trabalhar, eles vão receber, eles vão apanhar. Se eles faziam qualquer coisa errada, eles também apanhavam. Eles eram comercializados como se fossem mercadorias, objetos. E eles não têm direito sequer, como eu falei para vocês já, de constituir uma família. Os escravos aí, eles eram usados mesmo como objetos e que o único objetivo era que eles dessem lucro para os senhores de engenho e para toda a coroa portuguesa. E também, gente, é válido ressaltar que essa sociedade também colonial era uma sociedade muito machista, patriarcal. O chefe aqui de tudo, da família, o que detinha o poder total, era aqui, ó. Ele morava aqui na casa grande, era o senhor de engenho. Ele é quem comandava. Mandava não só na casa dele, comandava na senzala, mandava na casa do engenho, ele comandava tudo, certo? Então, a gente vai ver mais resolvendo os exercícios propostos no módulo 7, certo? Vocês vão agora responder as atividades propostas para que a gente possa dando continuidade, resolvendo essas questões e retomando esse conteúdo. Tá ok, gente? Pois até mais.